Olá, estou aqui mais uma vez com vocês para a gente levar um papo sobre o mundo espiritual. Eu tenho feito vários vídeos, né? Vídeos didáticos, que são os vídeos explicativos, mas tenho também, entre um e outro, feito algumas revelações a respeito das psicografias que eu recebo. Porque eu acredito que a melhor pessoa para nos dizer o que acontece no mundo espiritual é o próprio espírito. Então eu quero esclarecer para vocês que, às vezes, a forma deles falarem é um pouco grosseira. Mas eu tenho que passar, se é uma psicografia, da forma que eu recebo. Entende? Então é por isso que às vezes eu me utilizo das próprias palavras dele. Então as psicografias, elas são repassadas da forma exata que eu recebi. Porque se é real, é como se você estivesse batendo papo com alguém. E quando você bate papo com alguém, você bate papo com pessoas que têm um intelecto mais avançado, que têm um português melhor, pessoas que não têm, pessoas que se referem a certas situações com uma palavra, outras se referem com outras palavras. Então, tem que passar a psicografia da forma exata que se recebeu, sem aumentar e sem diminuir, certo? Até porque os espíritos que me procuram, eles já sabem que eu não me utilizo de... eu não disponho meu tempo para psicografias de baixo, que usam palavras de baixo calão, ou que fazem agressões à figura de Jesus. Então eles já sabem, então eles não vêm. Então eles vêm, mesmo sendo espíritos sofredores, espíritos que estão nos umbrais inferiores, mas eles vêm para pedir socorro. Eles não vêm. Quando chega algum, que não vem mais, chegou no começo, mas agora isso não acontece mais, que chega para fazer uma mensagem agressiva, rebuscada de violência, de palavras de baixo calão, de pornografia, eu não recebo. Então, eu vou passar para vocês hoje uma revelação do Espírito, que ele se encontra nas trevas. Né? É forte, mas realmente ela existe. E eu vou passar para vocês e à medida que eu for lendo, a gente vai aqui discutindo sobre, de acordo com a mensagem que ele manda, em que situação ele se encontra, ok? Vamos lá. Um espírito preso nas trevas. Meu nome é Milton. Bom dia. Estou aqui porque necessito de orientação. Então eu perguntei para ele, você está só ou acompanhado? Geralmente eles vêm acompanhado. Ele disse, fui trazido para cá para ver se eu consigo me acalmar, pois tenho passado por muitas necessidades. Estou em um lugar onde sou privado das mais simples necessidades básicas. Porque exatamente, quando um espírito está nas trevas, ele é um dos piores lugares que ele pode ficar. Então lá eles passam sede, passam fome, privações, sofrem violências, entendeu? Infelizmente é assim que acontece. Aí ele continuou. Mas tive essa oportunidade de vir aqui, pois fui informado que você consegue aliviar nossas dores da alma. É o tipo da coisa, quando a gente é médio, que a gente começa a ter esse intercâmbio com o mundo espiritual, termina se expandindo essa notícia, né? E pode chegar aqui um espírito que eu nem tive nunca nenhum relacionamento, nenhum conhecimento a respeito, e ele vem porque eu faço vários tipos de psicografias, de orientação, esclarecedora, mas também de socorro. Então eles já sabem disso, por isso que eles vêm aqui. Porque isso é uma das obrigações também do médium, né? Porque é como Jesus dizia, quem precisa de médico são os doentes. Quer dizer que você não pode estar só atendendo a sua família, a mensagens boas, não. Você tem que também ter essa compaixão pelos espíritos que sofrem, né? Vamos lá. Ele continuou. Então eu lhe peço, diga-me, como posso me recuperar desse golpe que foi morrer de uma maneira tão súbita, que me impossibilitou refletir e me arrepender dos meus pecados? Quer dizer que ele está dizendo que a morte dele foi tão rápida que não deu nem tempo dele se arrepender e pedir perdão. Não me deixando, ao menos, a esperança que eu tinha de um dia, ao morrer, encontrar com meus parentes, e o que não aconteceu. Quer dizer que ele foi privado também de encontrar com pessoas da família, né? E amigos. Fui apenas levado sem que me explicassem, nem mesmo me dissessem para onde me conduziam. E eu, muito assustado, inerte, com medo e extremamente surpreso, me deixei ser guiado, sem nem mesmo sair da minha boca apenas uma pergunta.
Quer dizer que ele ficou tão assustado que ele não conseguia nem falar. Então ele disse que ele teve vontade de fazer essa pergunta, mas não fez, né? Quem são vocês? O que querem de mim? Isso tudo se deu quando eu ainda me encontrava jogado no chão, após ter sido alvejado por um projétil de arma de fogo. Quer dizer que ele foi assassinado, né, através de um projétil de arma de fogo. Vamos lá. Por isso, apesar de que hoje eu já consigo entender que a vida não se encerra com a morte física, quer dizer que ele já tem consciência que a vida continua, né? Eu não tenho como saber o significado de toda essa experiência pós-morte que estou experimentando. Quer dizer, ele já, por tudo que ele está passando lá nas trevas, ele já tem consciência que a vida continua. Até porque já faz um certo tempo que ele está lá e ele continua passando as mesmas situações. Porque às vezes no início os espíritos pensam que estão sonhando. E tem uns que pensam que nem morreram. Ah, eu pensei que tinha morrido, mas não morri. E outros pensam que estão sonhando. Mas às vezes o sofrimento, ou então uma experiência boa também, demora tanto tempo passando, que ele desperta e percebe que realmente ele morreu na morte física, mas que continua vivendo uma vida agora nesse mundo, né, novo, no mundo espiritual. Ele continuou. Porém, para minha alegria, mesmo que não tenha sido justificada a liberação do meu exílio, quer dizer que ele não sabe como eles trouxeram ele para cá, mas nem disseram, não disseram nada, simplesmente pegaram ele e trouxeram, né? Hoje fui trazido para cá na esperança de que, com suas palavras, eu possa me dirimir e entender o verdadeiro motivo de toda esta vasta, indefinida e cruel, aos meus olhos, experiência que hoje estou passando. Quer dizer, ele está passando uma experiência tão longa, cruel e que parece que nunca vai ter fim. Aos olhos dele, né? Essa experiência. Confesso que por muito tempo relutei a tudo, mas um tempo limite me trouxe à resignação. De ao menos entender que tudo acontecia por minhas próprias injúrias. E hoje eu sei que, se sofro, esse sofrimento é apenas o fruto das minhas ações, quando eu ainda, como ser vivo na carne, injuriei, maltratei e até esfolei as criaturas que cruzavam os meus caminhos, tortuosos e cheios de maldade. Quer dizer que ele hoje reconhece o quanto ele era mau, né? Então ele hoje tem a consciência, porque a consciência para ser adquirida pode ser quando ele chegou aqui, entendeu? Não, o tempo no mundo espiritual não é mesmo o tempo que a gente aqui na matéria a gente determina. Porque na verdade o tempo não existe nem aqui nem lá, né? As pessoas se preocupam muito com o tempo, mas não é bem assim que funciona. Mas, para ele, as coisas podem despertar rapidamente, muito mais rápido do que para nós que estamos aqui ainda na matéria. Porque eles começam a ter uma visão mais ampla de todas as situações. Então ele continuou. Porém, para mim, é chegada a hora de retornar à matéria. E eu, muito embora manchado por uma vida passada, trago no meu coração, hoje, a necessidade de reparar todas ou quase todas as imperfeições que acumulei no histórico mental da minha alma. Exatamente, histórico mental. O que é o histórico mental da alma? É a áurea, certo? É tudo que você faz, tudo que você pensa, fica no seu campo magnético, ao redor do seu corpo, que é exatamente a sua aura. Então, hoje, ele está dizendo aqui que vai retornar à matéria, vai reencarnar, mas ele já vai reencarnar de uma forma mais consciente. E talvez tenha sido por isso que o trouxeram aqui, que é para ter esse ponto final na recuperação dele, né? Então, ele não está prometendo que vai ser tudo perfeito, porque para uma perfeição precisa muitas reencarnações. Mas pelo menos ele tem essa esperança, né, que já vai corrigir várias imperfeições. Então ele continuou, né? Quero lhe agradecer desde já, pois apenas o fato de ter confessado, sem mentiras e sem alusões à verdade, não fugindo do que é certo e do que é errado, eu me sinto neste momento mais preparado
para aceitar o meu destino, e que, sendo este o olhar do nosso Deus, eu saberei aceitar os seus desígnios. Quer dizer que ele já está agradecendo, porque só o desabafo dele, o reconhecimento, ele confessar tudo que fez, sem tirar os erros nem os acertos. Então isso já está deixando ele mais aliviado. Então eu perguntei para ele se ele ainda queria me ouvir, escutar algum conselho, e ele respondeu: não preciso mais lhe ouvir. Não que o que me diria não fosse importante, mas porque, ao me expor da forma como acabo de fazer, sinto um refrigério tão grande em minha alma e percebo que ele olhou novamente para mim, como seu filho, quer dizer, ele está falando de Deus, né? Também amado, e me deixou envolvido em uma dimensão de amor que me trouxe paz e esperança. E eu saberei compreender, com a força do grande amor ensinado por Jesus, eu irei me elevar mais e mais, até poder usufruir de todas as suas bênçãos, pois estas são para todos, os seus filhos, e não apenas para alguns. E triste daquele que tem a soberba de dizer, o meu Deus, e não o nosso Deus. Porque é muito bonita essa mensagem dele. Porque aqui ele está querendo dizer o quê? Que Deus também colocou seu olhar sobre ele. E que é uma soberba certas pessoas acharem que Deus só pertence a eles, né? Então ele quer dizer que toda vez que a pessoa diz, ah, o meu Deus, não. O meu Deus não pode. É o nosso Deus, pertence a todos e é para todos. Isso pode ser nas religiões, nas igrejas, nos cultos. Se for pregado de uma forma que só aqui tem a salvação, só aqui existe Deus, isso é um engano muito grande que se comete. Porque Deus é para todos. E ele encerrou dizendo, eu sou um espírito que por muito tempo penei como alma trevosa, mas até eu pude receber de meu Pai e do nosso Deus a oportunidade para a minha remissão. Muito obrigada. E ele encerrou. Vejam que é por isso que eu gosto de passar essas psicografias, são psicografias comentadas, porque elas têm um conteúdo tão bonito e elas ensinam, tá entendendo? Ensinam, deixam lições e um esclarecimento verdadeiro do que realmente os espíritos passam quando vão para o mundo espiritual, ok? Muito obrigada. Desde já eu peço a vocês que compartilhem, deixem seu like e que colaborem comigo para que eu leve esse esclarecimento, que não vem de mim, é dos próprios espíritos, para mais pessoas, para que elas entendam a necessidade que se tem de viver uma vida aqui na vida da matéria, na vida física, de uma forma correta, de uma forma moral, de uma forma intelectual e acima de qualquer coisa com muito amor, ok? Obrigada.